Ele abriu o aplicativo de nomes de bebês pela terceira vez essa semana. Você já contou quantas vezes vocês brigaram por causa do nome do bebê? Aquele momento em que você acha lindo Lavínia, ele acha que soa como lavandeira e pronto. A discussão começa. A raiva sobe, você chora sem querer, ele se fecha. E no fundo dos dois a mesma pergunta: será que nós dois queremos a mesma coisa para o nosso filho? Será que o nome é só um nome, ou é algo muito maior que isso? Eu sei que você está se perguntando agora se todo casal passa por isso. Eu juro que a maioria passa. E não é frescura. Não é exagero. Quando a gente coloca um nome em um bebê que ainda não nasceu, a gente está colocando ali toda a nossa esperança, nossos sonhos, nossa história. E quando a gente discorda, a gente sente que a gente discorda de tudo, não é mesmo? Como se o nome fosse o reflexo de como nós dois vamos ser como pais. Mas eu vou te contar uma coisa que pouca gente fala. Brigar por causa do nome do bebê não é sobre o nome. É sobre o medo. Medo de errar. Medo de não ser ouvida. Medo de que o nome que você escolher não combine com a pessoa que o seu filho vai se tornar. E a pior parte: esses medos ficam maiores quando a gente escuta os palpites da sogra, da tia, da vizinha que entende de criança, porque já teve duas. Aí o nome que você amava já não parece mais tão especial, porque todo mundo acha que sabe mais que você. Então, antes de mais nada, respira. Porque eu vou te mostrar que escolher o nome do bebê pode ser um momento de conexão, não de conflito. E que existem jeitos de fazer isso sem que ninguém saia machucado. E sim, eu vou te mostrar como fazer isso até com quem acha que Lavínia soa como lavandeira. Primeiro, vamos entender por que a gente briga tanto com isso. Porque afinal não é só um nome, né? Quando a gente escolhe um nome para o bebê, a gente está colocando ali uma parte da nossa identidade. E quando a gente discorda, a gente sente que a gente discorda de quem nós dois somos como pessoas. É como se o nome fosse um espelho. Se eu gosto de nomes curtos e ele gosta de nomes longos, será que isso significa que a gente tem visões diferentes de como criar o filho? Não necessariamente. Mas a gente sente assim. E tem mais. Quando a sogra fala: mas meu filho se chama João e é lindo, a gente sente que a opinião dela está acima da nossa. E aí o nome que a gente escolheu já não parece tão importante quanto parecia antes. Porque a gente começa a duvidar: será que eu estou exagerando? Será que eu sou muito sensível? Mas sentir que o nome do seu filho é importante não é exagero. É amor. E isso não tem preço. Então, como a gente faz para escolher o nome sem brigar? Primeiro, a gente precisa entender que não existe um nome perfeito. Existe um nome que combina com a gente. E isso é muito pessoal. Um nome que para uma pessoa soa lindo, para outra pode soar estranho. E tá tudo bem. O importante é que o nome faça sentido para vocês dois. Segundo, a gente precisa parar de escutar os palpites de todo mundo. Porque quando a gente escuta: meu filho se chama Pedro, e é um anjinho, a gente começa a comparar. E comparação é o começo de tudo. Então, que tal a gente combinar de só conversar sobre os nomes entre vocês dois? Pelo menos até vocês chegarem a um consenso. Porque no final das contas, quem vai chamar o bebê de manhã, de tarde e de noite são vocês dois. Terceiro, a gente precisa lembrar que o nome do bebê não define quem ele vai ser. O nome não faz o bebê ser mais ou menos inteligente, mais ou menos feliz. O que faz o bebê ser feliz é o amor que a gente coloca nele. Então, se vocês dois amam o nome Lavínia, mesmo que a sogra ache estranho, vão em frente. Porque no dia que o bebê nascer e vocês chamarem ele de Lavínia pela primeira vez, a sogra vai esquecer completamente o que ela achava antes. E por último, mas não menos importante, a gente precisa lembrar que a gente não precisa escolher o nome agora. A gente pode esperar até o bebê nascer.
Porque depois que a gente vê o rostinho dele, a gente sente uma conexão diferente. E aí, escolher o nome fica mais fácil. Porque a gente já sabe quem é aquela pessoinha que a gente tanto ama. Agora, eu vou te contar uma história real. Uma amiga minha, a Carolina, e o marido dela, o Lucas, brigaram por semanas por causa do nome. Ela queria Isadora, ele queria Gabriel. Até que um dia, eles decidiram fazer uma lista de nomes que os dois gostavam. E eles perceberam que os nomes que eles escolhiam sozinhos, quando colocados lado a lado, não combinavam. Mas quando eles começaram a pensar em nomes que os dois gostavam juntos, eles acharam Gabriel e Isaac. E aí, tudo mudou. Porque eles não estavam mais escolhendo nomes sozinhos. Eles estavam escolhendo um nome juntos. Então, a dica número 1 é: façam uma lista juntos. Não mostrem para ninguém. Só vocês dois. E depois comecem a riscar os nomes que não combinam com os dois. Assim, vocês vão chegar a um nome que os dois amam. E quando isso acontecer, a briga vai parar. Porque não vai ter mais discussão. Só vai ter um nome que os dois escolheram juntos. Mas eu sei que tem casos em que mesmo assim não rola. Às vezes um dos dois não quer ceder. E aí, o que fazer? Primeiro, a gente precisa entender que ceder não é perder. Ceder é escolher batalhas. Porque no final das contas, o que importa é que o bebê vai nascer e vai precisar de amor, não de um nome perfeito. Então, se vocês não chegarem a um consenso, que tal fazer um acordo? Que tal escolher 3 nomes que os dois gostam e depois jogar um dado? Ou então, deixar para escolher o nome depois que o bebê nascer. Porque no final das contas, o nome é só um detalhe. O que importa é que o bebê vai ser amado por vocês dois, não importa o nome que ele tiver. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. Não tem problema se vocês não escolherem o nome agora. Não tem problema se vocês deixarem para escolher depois. Porque o nome do bebê não precisa ser escolhido antes dele nascer. O importante é que quando ele chegar, vocês dois estejam felizes e prontos para recebê-lo com todo o amor do mundo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já chorou por causa de uma discussão sobre o nome do bebê? Se você já passou por isso, me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber que não estou sozinha. E que a gente pode passar por isso juntas, sem culpa, sem medo. E se você está se sentindo sobrecarregada com tudo isso, eu tenho uma dica extra. Que tal a gente fazer um exercício? Peguem um papel e uma caneta. Cada um escreve 5 nomes que gosta. Depois, vocês trocam as listas e riscam os nomes que não combinam com os dois. Assim, vocês já começam a ver onde estão as diferenças e onde estão as semelhanças. E quem sabe, nesse processo, vocês não descobrem um nome que os dois amam. E sabe o que mais? Esse exercício pode ser feito em qualquer lugar. No carro, na fila do mercado, enquanto esperam uma consulta. E o melhor de tudo é que ele não gera briga. Porque é só uma lista. E listas a gente não briga, a gente discuta. Mas se mesmo assim não rolar, não tem problema. Porque no final das contas, o nome do bebê é só um detalhe. O que importa é que o bebê vai ser amado. E que vocês dois vão estar juntos para criá-lo. E isso, minha amiga, é o mais importante de tudo. Agora, eu vou te contar um segredo. Sabe aquele nome que você acha lindo, mas seu marido acha horrível? Pois é,